Damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Amém? Na vida em Cristo, nós precisamos exercitar, né? Nós só crescemos se exercitamos a vida de Cristo, né? Amém? Estamos contentes essa noite, essa manhã, pela vida do Joe, né? Ele está na experiência de presidir e creio que o Senhor vai gerando isso no coração dele, no nosso coração, essa percepção, né? Isso é um crescimento, né? Isso faz parte do crescimento do Senhor na nossa vida. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Marcos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Quero trazer para os irmãos esta manhã algo muito importante, né? Nós estamos numa caminhada, né? A nossa pátria não é daqui, né? Nós somos peregrinos e forasteiros, né? Nós estamos vivendo numa terra estranha, né? Então, para aqueles que têm a esperança do reino celestial, aqui é uma terra que não é nossa, né? Estamos vivendo, mas o fim não é aqui. E o Senhor repartiu com a igreja, irmãos, uma visão totalmente diferente, né? Uma visão que Paulo chamou uma visão celestial. A visão celestial. Nós andamos nessa terra, mas com uma visão celestial. Olha que coisa incrível, né? Esse é um milagre de Deus. Porque você viver no lugar onde você é oprimido praticamente 24 horas, né? Mas o Senhor te dá uma visão celestial para que no teu coração tenha esperança. Nosso lugar não é aqui, irmãos. Nosso lugar não é aqui. E o Senhor nos traz essa visão para vê-lo. Para vê-lo. Essa visão é dele próprio, é da sua pessoa. É da pessoa do Filho de Deus. Essa visão, irmãos, vou colocar assim, é uma visão que mostra os céus por dentro. Quando nós olhamos a Cristo, nós vemos os céus por dentro. E Paulo, naquele dia, no caminho para Damasco, né, ele sobrecarregado, e Paulo com aquela carta, né, do sumo sacerdote, dando a ele autoridade para prender, para lançar na prisão, né, para perseguir os cristãos, os filhos de Deus, né? E nós vemos que naquele dia, naquele encontro com o Senhor, naquele caminho, Paulo recebeu da parte do Senhor o quê? Paulo não recebeu promessas. Paulo recebeu uma revelação. E a igreja tem que compreender nesses dias, não é promessas, é a revelação do Filho de Deus. Essa é a visão que o Espírito Santo tem trazido e quer continuar trazendo para a vida da igreja, de todos os filhos de Deus. Nós estamos caminhando nesse tempo, mas é olhando para o Senhor. Paulo, a partir daquele momento, ele começou a ver aquilo que ele não via, né? Aquele perseguidor, por causa daquela visão, ele se tornou perseguido. Olha que coisa incrível, né?
Paulo experimentou na sua vida, né, essa perseguição, né, de que muitas vezes ele agia isso com os irmãos, né? Quem sabe, né, irmãos, nós estamos sendo perseguidos nesse tempo. Perseguidos de alguma forma. Isso o Espírito Santo nos ensina que é para nós não acostumarmos nesse mundo. Nós não podemos pegar o gosto com o mundo, irmãos. Nós não podemos ter essa afinidade com o mundo. Por isso perseguição. Por isso perseguição. Por isso dificuldade. Por isso tanta luta. Né? Porque o próprio Senhor disse a seus discípulos: no mundo tereis aflições. Nós não podemos nos acostumar e nem criar raízes profundas neste mundo, irmãos. As nossas raízes profundas, ela tem que ser feita, ela tem que crescer sobre a pessoa do Senhor. Porque Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa firmeza. Sobre Ele, ainda que andando no mundo, sobre Ele que nós estamos fundamentados. A igreja não pode esquecer disso. O nosso coração está sendo pesado todos os dias diante de Deus. O meu coração está sendo pesado todos os dias diante do Senhor. Semana passada nós ouvimos acerca de Acã. Fazia parte do povo, caminhou com o povo, venceu muitas batalhas, né? Mas durante essa caminhada, num certo momento, num determinado momento, ele deixou o seu coração ser seduzido pela cobiça e desrespeitou um princípio da parte de Deus. Não toques, não pegues nada daquilo que o Senhor amaldiçoou. E ele pegou alguns utensílios de ouro, e ele pegou uma capa babilônica. Então o nosso coração, nessa caminhada, irmão, nesse trajeto, nós temos que guardar o nosso coração. E o escritor de Provérbios, ele foi sábio quando ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede o quê? As saídas da vida. Acã não guardou seu coração, e a cobiça tomou conta do seu coração. E ele escondeu debaixo da sua tenda aquilo, porque, irmãos, a cobiça é algo interessante. Ela valoriza aquilo que Deus não dá valor. Então a cobiça se mostra para nós, faz conosco, gera em nós, melhor dizendo, um desejo ardente por algo que o Senhor reprovou. Ela nos convence que aquilo algum dia vai servir para mim. Foi o que Acã fez. Quando que Acã ia usar aqueles utensílios? Quando que Acã ia usar aquela capa diante de Israel? Quando? Nunca. Mas a cobiça prendeu o seu coração naquilo. E ele feriu o princípio de Deus. O nosso coração, irmãos, o irmão citou João, que o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu e nos trouxe para Ele para um propósito. Qual o propósito? Para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então o fruto que eu dei no início, ele deve permanecer até no dia do Senhor, porque o Senhor virá recolher este fruto que Ele mesmo produziu na nossa vida. Então, quando que Acã ia usar aqueles utensílios? Imagina, vamos fazer aqui, dar um exemplo para os irmãos. Acã, com todos aqueles utensílios,
Josué, eu quero te convidar para você vir à minha casa. Hoje eu farei um café para você. Hoje eu farei um jantar para você. E servi Josué com aqueles utensílios. Nunca, irmãos. Mas a cobiça engana o nosso coração. A cobiça nos ilude. Tanto é, se você for ler Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, você vai perceber ali que aqueles homens que o Senhor não agradou deles, eles caminharam, eles provaram, eles foram batizados no mar, eles beberam da rocha, eles provaram de todas as coisas, mas num determinado momento, eles deixaram a cobiça tomar conta dos seus corações, eles não vigiaram. Nós temos tanto cuidado com a nossa casa, com o nosso carro, com todas as coisas naturais, né, com o meu trabalho. Nossa, eu não posso perder meu emprego, tem que ser assim, tem que me comportar assim. E está certo. Mas acima disso, é o meu coração que tem que ser guardado. Que tem que ser guardado, tem que ser protegido, para que não suba nada no nosso coração, que nos venha lá futuramente nos desviar do caminho do Senhor. Então, irmãos, às vezes, na maioria das coisas, nós não vamos conseguir usar para nada. Acã nunca ia usar aquilo. Usar aquela capa babilônica que demonstra honra, ostentação, poder, autoridade. Quando que ele ia fazer isso no meio de Israel? Nunca. Mas era para uma satisfação própria. Do seu ego. Né? Que os Amaleques representam o nosso ego. E o nosso Amaleque interior, aquela luta que o Senhor diz eternamente, nós vamos até o fim, terá um combate, né? Contra Amaleque, contra o nosso ego, e essa é a luta na nossa vida. Contra o nosso ego, é até naquele dia, quando nós encontraremos com Ele nos ares, até naquele dia, irmãos, há um combate constante e permanente, e é um combate muito forte. A cobiça, ela está nos perseguindo dia após dia, e o nosso coração, ela deve ser guardado. Por isso que eu disse, o Senhor nos deu uma visão, e essa visão eu tenho que permanecer andando por ela, nela e por ela. É ela que eu tenho que proteger. É ela que Paulo disse ao rei Agripa, olha rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, eu tinha uma visão. Paulo tinha uma visão, ele disse, mas naquele dia eu recebi uma nova visão, a verdadeira visão. Deus quer nos dar a verdadeira visão, irmãos. E precisamos combater, mantendo ela como nós a recebemos. Se você e eu amarmos a vinda do Senhor, sabe como eu amo a vinda do Senhor? Guardando a visão celestial. Hoje, no meio cristão, uns falam, o Senhor vai vir antes da tribulação, o Senhor vai vir no meio, o Senhor vai vir depois da tribulação. Irmãos, se nós guardarmos, se nós amarmos o Senhor, aquela coroa está nos reservada. Se é antes, se é durante, se é depois, ela estará reservada para a igreja. A todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Os que amam a vinda do Senhor, irmãos, são aqueles que guardam a visão celestial. Por isso que eu estou insistindo nesta manhã, porque o inimigo tem combatido contra essa visão na tua vida, na minha vida. Então aqui no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22, diz assim, Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos,
perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Então o Senhor, aqui é um exemplo claro e prático, como eram nossas vidas. Vivíamos numa aldeia e éramos cegos. O Senhor nos tirou dessa aldeia, impôs as suas mãos sobre nós e nos deu uma nova visão. Uma visão que nos faz ver ao longe e com clareza. Mas o Senhor trouxe um conselho para esse cego. Ele disse assim: não retorne à aldeia. Não voltes para a aldeia. Por quê? Para não ser contaminado novamente, irmãos. Para que ele não se tornasse cego novamente. Irmãos, o Senhor Jesus, ele veio para dar vistas ao cego. E não podemos voltar para a aldeia. Não podemos novamente voltar para a aldeia, porque com certeza nos tornaremos cegos novamente. Então Jesus aconselhou: vá para a tua casa, avance, se desenvolva, cresça, prossiga no crescimento nesta visão. Nós precisamos prosseguir no crescimento dessa visão celestial, irmãos. Celestial. É isso que importa para a nossa vida. E tem que, a cada dia, ser cuidada, zelada, realmente, com todo amor. Nós precisamos de visão para caminhar. Nós precisamos de visão, irmãos, para viver. Sem visão nós não vivemos. Sem visão nós não vivemos. Né? E Jesus, esta manhã, ele diz assim: o que tu queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Como aquele cego que estava à beira do caminho. O cego respondeu para o Senhor: o quê? Que eu veja. A maioria dos nossos problemas, irmãos, é que nós não estamos sem a visão de Deus. O cego pediu: que eu veja. Será que se o Senhor fizesse essa pergunta para nós hoje, o que nós pediríamos? Quem sabe eu ia pedir mais venda para minha loja, eu pedi uma outra coisa natural, eu pedi, sei lá, tantas coisas que eu posso pedir, né? Casa, carro. Mas será que nós pediríamos, irmãos, visão celestial? Como que eu posso viver cego? Nós temos que dar valor à visão de Deus. Valor à visão de Deus. E uma vez revelado, uma vez os nossos olhos sendo abertos, uma vez o Senhor tocando nos meus olhos, uma vez os meus olhos vendo claramente, eu devo prosseguir nessa visão. Salmo 119, irmãos, versos 105. Salmo 119, verso 105. É um verso bem conhecido, né? Mas ele mostra um segredo para a nossa vida. No verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. Isso é visão celestial. Isso é caminhar na luz do Senhor. Isso é caminhar na revelação do Senhor. E para caminhar nessa revelação precisamos de luz. Precisamos de lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Caminhar pela palavra do Senhor. Viver pela palavra do Senhor. Aí saberemos, irmãos, nesse trajeto que nós estamos vivendo, estamos andando, aí nós andaremos corretamente. Porque sem luz, caminho escuro, irmãos, nós não conseguimos andar corretamente. Nós precisamos da luz da palavra de Deus para andarmos corretamente em todas as coisas. Porque é essa palavra que ela nos ajusta no caminho correto do Senhor. Não podemos ser como aqueles sacerdotes, não podemos ser como aqueles profetas lá no livro de Isaías, que o Senhor repreendeu eles, dizendo que eles estavam andando erradamente na visão. Por quê? Porque eles estavam embriagados, os seus sentidos, eles tinham perdido o seu sentido correto. Eles falavam, andavam na visão, mas estavam andando errado. Eles tinham a visão por entendimento, mas andavam errado na prática, porque os seus sentidos estavam embriagados, eles estavam com muitos pensamentos, eles deixaram a visão, ainda que sendo sacerdote, ainda que sendo profetas. Mas por que o Senhor nos exorta? Para voltarmos no caminho correto e seguirmos, irmãos. Nós temos uma caminhada, a nossa caminhada não chegou ao fim ainda. Então o salmista aqui, ele nos dá esse segredo, né? Ó, você quer andar na luz? A palavra de Deus é lâmpada, é luz para o nosso caminhar. A palavra de Deus é que ela vai mostrar onde eu devo pisar. Como nós temos pisado no mundo. Como nós temos andado no mundo. Porque existe duas formas. A forma do gentio, que o Senhor fala lá em Mateus. Ó, isso aqui, os gentios que buscam. Ou nós andamos conforme Paulo diz a Timóteo. Que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Então, para que saibais como convém andar. E se o andar dos gentios e o andar da igreja. São duas coisas diferentes. E só a palavra de Deus pode nos ensinar e nos mostrar, irmãos. Só a palavra de Deus pode me separar desse caminho dos gentios. Nós éramos gentios. Por natureza, gentios. Mas o Senhor nos fez hoje um povo dele. Judeu no espírito. E hoje nós devemos andar com os costumes do Senhor, não costumes dos gentios. Eu vou ser tentado, eu vou ser muitas vezes questionado, né? Mas o nosso coração, irmãos, sobre a palavra de Deus vai estar firme, nos conceitos, nos preceitos do Senhor. A igreja não pode negociar os princípios do Senhor. E não pode permitir que nada dos gentios permeia o caminhar santo da igreja. Mas isso que tem que cuidar somos nós. Nós devemos cuidar. Então, lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho. Né? Se nós abrirmos também no Salmo 36...
Eu achei importante mencionar essa manhã isso, Salmo 36, verso 9. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Amados, onde está o manancial da vida? Jesus Cristo. Mas nós precisamos, para encontrar esse manancial, ver esse manancial, experimentar desse manancial, nós vamos andar na luz. E na tua luz, que vai fazer com que nós cheguemos a esses mananciais. Esses mananciais de vida, irmãos. Essa é a proposta do Espírito Santo para nós. Não é uma vida imitando os gentios, mas é uma vida imitando o Filho de Deus. Esse manancial que corre com águas limpas, irmãos. E essas águas permeando o meu coração, permeando a minha vida, me limpando, me lavando, jorrando de mim essas águas. Às vezes, as águas do Senhor estão retidas na minha vida, irmãos. Porque o poço foi entulhado com coisas. E devemos desentulhar o nosso coração dessas coisas. Ter um coração livre, para que essas fontes jorram. Amém? Lembra-se disso, você é uma fonte de água, mas tem que ser água limpa, ela tem que jorrar, irmãos. Ela tem que fluir esta vida do Espírito. A vida do Espírito deve estar na vida da igreja. Na vida da igreja. Né? Precisamos conhecer esse caminho. Né? É interessante, vamos abrir aqui no Salmo 103. Salmo 103, o verso 7. Todos acharam? Diz assim: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então nós vemos que o Senhor fez Moisés conhecer o quê? Os seus caminhos. E aos filhos de Israel, os seus feitos. Então, há duas experiências. O Senhor separou Moisés e deu a ele sua visão celestial. E através da vida de Moisés, os feitos do Senhor foram manifestados aos olhos de todo o povo. Assim a igreja, o Senhor separou a igreja para mostrar à igreja o seu caminho. E o Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos ensinar esse caminho. Porque não é um caminho comum, não é um caminho parecido com os outros caminhos. Não é um caminho parecido com o meu caminho, porque lá em Provérbio diz que para o homem, os seus caminhos são limpos aos seus olhos. Mas o Senhor não está falando desse caminho do homem. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o seu fim são caminhos de morte. O caminho do Senhor não é esses caminhos, irmãos. O caminho do Senhor é muito elevado, é celestial. Sabe, a visão e o caminho estão ligados em uma única coisa. Eu preciso da visão para andar nesse caminho e eu preciso da visão para exercer a vontade do Senhor nesse caminho. Senão eu me perco pelo caminho. Aqueles homens caíram no caminho.
de 1 Coríntios 10, eles caíram no caminho. Então nós precisamos compreender isso, que o caminho e a visão estão ligados. Estão ligados. Vamos abrir aqui em Deuteronômio, capítulo 34, mencionando a vida de Moisés, né? Moisés também, irmãos, recebeu uma visão. E ele foi fiel à visão até no fim da sua vida. Por isso que ele percorreu todo o caminho do Senhor. E o trajeto de Moisés foi muito longo. Ele estava conduzindo uma nação que tinha saído da escravidão 400 e poucos anos, por uma terra que manava leite e mel. Moisés tinha uma função muito elevada. E para ele chegar, ele precisava da visão para andar nesse caminho. Irmãos, o caminho de Deus, ele só vai ser temido, respeitado, honrado, ele vai ser glorificado quando realmente a nossos olhos se abrirem e ver que ele é esse caminho. A visão de Paulo foi: Jesus Cristo é o Senhor. Essa foi a visão de Paulo. E por esse caminho Paulo se conduziu até o fim. E Moisés aqui também. Deuteronômio 34. Vamos ler o verso 7, irmãos. Diz assim: era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Visão celestial. Moisés morre com 120 anos e a Bíblia fala que nunca se escureceu os seus olhos. Seus olhos durante esses anos nunca se fecharam. Ele sempre permaneceu na visão clara que ele recebeu naquele dia no deserto, naquela sarça ardente. E essa visão serviu para ele caminhar todo o caminho, irmãos. Passar por toda a dificuldade que ele passou, todas as intempéries que ele passou. Mas ele permaneceu firme. Por isso que o salmista disse: e o Senhor fez conhecido o seu caminho a Moisés. A igreja precisa conhecer o caminho do Senhor, irmão. E permanecer até o fim. Né? Se você continuar a leitura, ele vai falar de Josué, que recebeu a imposição de mão de Moisés. Né? E no verso 10 diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Irmãos, a visão celestial nos permite conhecer e ter um relacionamento com o Senhor face a face. O Senhor não te chamou para ter relacionamento à distância, no Instagram, no WhatsApp. Ele chamou a igreja para ter relacionamento face a face. Face a face, irmãos. Porque Jesus Cristo agora é o cabeça da igreja. A igreja agora é o corpo de Cristo. Então, como Moisés viveu aquela visão face a face, assim hoje a igreja em Cristo, vivendo face a face. Que coisa incrível, que privilégio, irmãos. Mas esse privilégio também nos traz grande peso e grande temor e grande responsabilidade, porque não podemos ser igual aos gentios. Somos um povo separado. Se você já sentiu que você é alguém separado, que faz parte de um povo que foi separado. E juntos
juntos, na unidade do Espírito. Nós somos uma nação santa, um sacerdócio real. Não é muitos sacerdotes, é um sacerdote real. E sacerdócio real, porque a igreja é uma, separada para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar suas virtudes, irmãos. A visão celestial também é para nós anunciarmos as virtudes de Cristo. Paulo, se você estudar a vida de Paulo, você vai ver que ele anunciou as virtudes de Cristo durante toda a sua vida, irmãos. E era um homem como você. Era um homem como eu. Mas conforme Paulo foi tendo a revelação do Senhor, daquele que o chamou, né? Ele começou a se ver sempre o menor, sempre o menor, sempre o menor. E quando ele falou que ele era o principal, ele disse assim: eu sou o principal dos pecadores. Porque as outras formas ele se considerava sempre menor. Menor. Mas quando ele falou, eu sou o principal, acho que o inferno levantou. Não, agora ele vai se vangloriar, né? Não, agora ele vai. Ele diz assim, eu sou o principal dos pecadores. Visão celestial eleva a Cristo e nos coloca no lugar onde nós devemos estar. Humilhados aos pés do Senhor. Aquela vida de devoção de Maria, que vivia aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo. Né? Então Moisés ouvia face a face o Senhor. Verso 11, nem semelhante em todos os sinais, olha irmãos, e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, e a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. E em toda a mão forte, em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Olha, o Senhor trouxe o caminho e mostrou a Moisés, e através de Moisés o Senhor manifestou os seus feitos. Não só a Faraó, mas diante de todo Israel, irmãos. O Senhor chamou a igreja como um corpo. Pessoas fracas, mas que têm um Deus forte. Pessoas inseguras, mas que têm um Deus seguro. Para viver para Ele. O que mais nós queremos? O que mais nós queremos? O que mais será que eu quero, irmãos? Nós precisamos aprofundar nessa visão. Nós precisamos ser fiel a essa visão. Não podemos dobrar o nosso coração por outra coisa, a não ser dobrar o nosso coração para o Senhor. Para o Senhor. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento de definição em toda a face da terra. As coisas estão acontecendo, as coisas que devem acontecer, estão sendo preparadas para aquele fim. Amém? Amém? Mas também, aquilo que é eterno já está preparado para aquele dia. O justo virá. Falta pouco tempo. Varões israelita, por que vocês olharem para os céus? Da mesma forma que vocês viram ele ir, ele virá. Ele virá, irmãos. Igreja, por que olhais dessa forma? Ele virá, esse é o nosso consolo, irmãos. E tudo acabará.
Então que o nosso coração, que permitimos o trabalhar do Senhor no nosso coração. Que o nosso coração possa ser ajustado no Senhor. Que o nosso coração possa encontrar o lugar correto em Cristo. Ainda que temos uma promessa, mas você sabe que o Senhor, Ele vai provar essa promessa na nossa vida, como fez a Abraão. O Senhor prometeu a Abraão que através dele faria uma numerosa nação. Não foi? Isaac, o filho da promessa. Mas chegou um determinado momento, Abraão foi provado. Dá-me o teu único filho, aquele a quem você amas. Às vezes nós amamos tanto a promessa e deixamos de amar aquele que nos deu a promessa. Corremos esse risco, irmão, porque o nosso coração, ele é egoísta. O nosso coração é voltado para nós mesmos se ele não for domado pelo Senhor. E Abraão, naquele dia, ele foi provado. Aquele filho a quem você ama. Claro, tem uma figura de Cristo. Mas ele foi provado. E diz a palavra de Deus que naquela ação... Vamos abrir essa palavra em Gênesis. Hoje, essa manhã é um dia importante para nós, irmão. O Senhor quer ajustar o nosso coração. Amém. Paulo sempre fala assim, ele deixou registrado, porque isso era, ele era um homem totalmente disciplinado pelo Espírito Santo. Ele disse, esquecendo as coisas que atrás e avançando. Então são duas ações. Esquecer é uma ação. E avançar é a outra ação. E por que eu não avanço? Porque eu não esqueço. É esquecer, irmãos. E avançar. Se aquilo que está na tua memória está te prendendo de avançar, você deve se colocar diante do Senhor. Você não esqueceu ainda. Esquece e avança. Esse é o nosso trabalho, irmão. Esquece e avança. Esquece e avança. Então, Abraão aqui... No capítulo 22, lê rapidamente, né? Capítulo 22, verso 1 diz, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, essa prova para Abraão foi... Imagina a cabeça dele naquele momento. O Senhor me dá um filho, e agora que eu sacrifico esse filho? Mas em momento algum, irmão, Abraão duvidou. Duvidou, porque o Senhor era poderoso para fazer. E Abraão tomou Isaque, tomou a lenha e foi. E obedeceu ao Senhor. E no verso 15, irmãos, virando aí a página, no verso 15 diz assim, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, meus amados, quando nós cremos, quando nós confiamos, existe algo na nossa vida que deve manifestar. Por quê? Uma obediência. Por esta ação que você fez, Abraão. Por esta ação que você fez. No verso 18 diz assim, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por quê?
porquanto obedeceste a minha voz, irmãos. O Senhor chamou a igreja para a obediência. E você sabia que a obediência é uma virtude que exalta ao Senhor Jesus Cristo? Nós não fomos chamados para anunciar as virtudes de Cristo? A obediência é uma virtude de Cristo, porque Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E quando nós obedecemos, nós estamos exaltando essa virtude da pessoa do Filho de Deus. É real o que o Senhor fez, irmãos. É real sua caminhada de deixar o seu trono e morrer na cruz. É real. Foi feita. Ele só suportou tudo por causa da sua obediência. Então Abraão aqui mostra isso. Por causa dessa ação. Porque Abraão podia sim, ainda que o Senhor tinha dado a promessa a ele, podia falar, Senhor, é meu filho, eu o amo. Né? Mas o Senhor já estava vendo isso no coração de Abraão. Ele entregou. Irmãos, na nossa vida, o mais importante é o Senhor. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Está escrito lá em Hebreus capítulo 1. O Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O Senhor, irmãos, sustentou o coração de Abraão. Que eu acredito que não é fácil para um pai. Mas também não foi fácil para o pai. Porque a Bíblia diz que agradou moê-lo. O pai agradou moê-lo. O Deus Pai agradou moê-lo, seu filho. Irmãos, mas depois, lá em Filipenses diz que o Pai o exaltou. Olha que prazer, imagina, naquele momento. Olha que contraponto. Isaías diz que o Pai agradou moê-lo. E lá em Filipenses diz que o Pai o exaltou soberanamente. Olha que contraponto. Aqui o Senhor, o Pai, sofreu junto, irmãos. E aqui o Pai teve um prazer. O Pai parou os céus naquele dia. Toda a criação, toda a criatura. O céu se abrir, irmãos. E o Pai o exaltou soberanamente. Nós não entendemos isso, faz parte da visão de Cristo. E nós estamos apegados, irmão, à tradição do gentio. Tradição do gentio. Sabe, aquela dor se transformou num grande prazer. Porque fala que pelo gozo suportou a cruz. Depois do sofrimento de Cristo, ele recebeu o gozo juntamente com o Pai, naquele momento de exaltação e de colocação. Você imagina o Pai olhando para aquele trono todo dia, irmão, à sua direita, até que se cumprisse toda a vontade dele na vida de Cristo aqui na terra. É o eterno. E nós choramos e brigamos e se dividimos por coisa de gentios. Que nessa manhã o nosso coração possa ser constrangido pelo Espírito Santo de Deus. E possamos ver que os céus estão abertos e Jesus Cristo à direita do Pai em glória, como viu Estevão naquele dia. A igreja precisa ter aquele espírito que havia na vida de Estevão, irmão, de ver os céus abertos, porque se a igreja não está vendo os céus abertos, ela está vendo um mundo. Porque não tem meio termo. Ou os céus abertos, Jesus à destra do Pai, ou uma vida de gentil, andando ansioso, que comer, que vestir, com miséria.
Amados irmãos, o Senhor quer nos mostrar o seu caminho vivo. Lá em João fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos conhecemos esse verso, né? Mas lá em Hebreus capítulo 10, diz assim no verso 19. Hebreus 10, 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia ou confiança para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora lá, aquele verso de João, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora em Hebreus se manifesta a realidade, o novo e vivo caminho que nos conduz à face do Pai. Ter confiança, irmãos. Eu não sei o que diz aí na tua tradução. A minha diz ousadia, mas tem umas traduções que diz confiança. Confiança não em você, não em nós mesmos, mas confiança que esta obra é real, é perfeita e é única, é imutável, é para sempre. O caminho fechado se abriu, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, irmãos, eu estou vibrando por dentro, no Espírito, porque o Espírito Santo, Ele tem nos tirado de uma aldeia de cegos. Eu não quero voltar para lá. Não queira também voltar para essa aldeia de cegos. Vá para casa, que tem uma referência da igreja. E dê o testemunho dessa visão que Deus te deu na igreja, no corpo de Cristo. Essa é a figura, irmãos. Não volta para a aldeia mais, não. Não volte para a aldeia. Avance. Avance. Avance nesse novo e vivo caminho que o Senhor permitiu. Porque Ele podia não permitir. Ele podia simplesmente dizer assim, não quero. Isso é particular meu e do meu filho. Ele podia, porque Ele é o Senhor, soberano, mas não estava dentro do propósito dele, irmãos. Dentro do propósito dele está você. Convergir em Cristo todas as coisas. Nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. E nesse propósito eterno o Senhor nos incluiu. Que maravilha, irmãos, esse novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho é para você experimentar. É para mim experimentar. Você tem feito planos com o quê? Com o velho caminho? Vou te contar uma coisa. Esse velho caminho vai dar no lugar onde não tem para onde ir. Mas o novo e vivo caminho vai nos levar no lugar especial, irmão. Pedro viu isso. Para quem iremos nós? Pedro estava indo para um lugar. Pedro estava indo para um lugar. E ele diz, vá você também. E Paulo fala, o escritor de Hebreus fala, pelo novo e vivo caminho. Esse caminho que a igreja tem que se preocupar dia a dia, irmãos. Ainda que estamos sendo... ainda que a fé de alguns, ainda que muitas coisas tenham acontecido, né? Aqui eu coloquei aqui, vivemos tempos de distorção da palavra. Vivemos tempos
que eles têm adaptado esse caminho. Irmão, só que o caminho do Senhor não pode ser adaptado. Lembra que eu falei, acho que na reunião passada, uma reunião dessas atrás, que o Senhor Jesus é uma rocha. Você vê Jesus como uma rocha? E se alguém combater contra essa rocha, cair sobre essa rocha, vai ser despedaçado. E se essa rocha cair sobre alguém, vai ser muito mais do que despedaçado. Porque teve uma época que surgiu uma música, surgiu um ritmo de música, né, dos gentios, chamado-se rock and roll. E o rock and roll veio para afrontar a rocha verdadeira. Para afrontar a rocha eterna, que é Cristo. Para zombar da rocha eterna. Mas mal sabem eles que eles combateram contra essa rocha. E muitos já não estão entre nós mais. O rei do rock, aonde está? O rei do rock que desafiou o Senhor. Que não é da época de vocês, né? Combateu. Ele caiu sobre a rocha e foi despedaçado. A rocha caiu sobre ele. Ele foi esmiuçado, irmão. Já não existe. Mas a igreja está fundamentada sobre essa rocha. Uma rocha eterna. A rocha da nossa salvação. Nesses dias nós ouvimos, irmão, às vezes nós enchemos o nosso coração de expectativas. E a expectativa, muitas vezes, a maioria das vezes, ou 100% nos decepcionam. Mas a igreja é firmada sobre a esperança viva, que é Cristo. Amém? Que é Cristo. Tinha mais coisas para a gente, mas vamos ficar para a próxima reunião. Queria deixar essa palavra, irmãos. Um dia tão importante para a nossa vida. Falar para os irmãos, o Senhor nos socorre. O Senhor me socorreu, eu e a Gil, esses dias. O Senhor levantou um servo dele, mora distante daqui. Passou na minha casa, talvez meia hora, 40 minutos. O Senhor nos socorre, irmãos. Ele foi falar só para dizer o que o Senhor queria da minha vida. Nós ajoelhamos. O Senhor falou. Nós não podemos parar, irmãos. Ainda que às vezes nós queremos parar. Quantos de nós já passou por isso, né? Parar. Já deu o que deu. Na minha parte eu já fiz. Mas o Senhor veio naquele momento. Em boas mãos sobre nós. E o Senhor disse, o fogo do meu espírito passa agora sobre a tua vida. Aquilo me acendiou por dentro, irmãos. Nós não podemos parar. Tudo combate contra, mas não podemos parar. Nós não vivemos sob expectativas, nós vivemos sob esperança. Viva sob esperança, irmão. Quem sabe Deus vai começar algo novo na tua vida. Uma vida celestial, uma vida espiritual, uma vida que até então nós não experimentamos. Amém? Você crê? Então nesta manhã, peça para o Senhor. O que você quer que o Senhor te faça? Peça, onde você está? Fecha os teus olhos no teu espírito ali e fala, Senhor, me conceda tal coisa. Se for para a edificação da igreja, se for para a glória dele.
Ele vai fazer. Porque ele disse, eu edificarei minha casa, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ele. Você pedir na direção dele, ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer, irmãos. Amém? Então vamos dar 5 minutos. Você não precisa vir aqui na frente, não precisa se ajoelhar. Só diz, Senhor, oh Deus. Bom, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda esta manhã, Senhor. Tu separaste esta manhã para falar conosco, Senhor. Para se apresentar diante de nós, Senhor. Para tocar no nosso coração. Nós não queremos uma vida distante, Senhor. Nós queremos uma vida de face a face, Senhor. O Senhor nos chama para caminhar contigo, Senhor. Bom é se aproximar de Deus. Que isso seja o desejo dos nossos corações, Senhor. Estar próximo de Ti, Senhor. Viver diante do Senhor. Ser Teu companheiro. Comer pão no mesmo cesto. Senhor, toca no nosso coração. E desfaz tudo aquilo que nós criamos, Senhor. Durante esses anos, durante esse tempo. Tudo que nos causou dano, Senhor. Desfaça isso do nosso coração e torna nosso coração manso e quieto. Porque isso é agradável diante do Senhor. Senhor, muda a nossa vida, Senhor. Todas as coisas no nosso interior. Nos ajuda esta manhã, Senhor. Ajuda a igreja, o Teu povo tão maltratado, Senhor. O Teu povo tão acusado de muitas coisas, Senhor. Quantas informações mentirosas faladas da igreja de Umuarama. Senhor, mas traz uma visitação aos irmãos. Cada lar aqui representado, traga uma visitação, renova, Senhor. Mostra-te a cada um dos irmãos aqui, Senhor. Mostra-te a cada família aqui, Senhor. Mostra-te, Senhor. Mostra-te, Senhor, a cada um de nós. Abre os nossos olhos, Senhor. Nos dê a visão celestial, Senhor. Mostra-nos o caminho perfeito do Senhor. Esse novo e vivo caminho, Senhor. Nós louvamos a Ti pela igreja, Senhor. Damos graça pela igreja do Senhor. O Teu testemunho firme nessa cidade, Senhor. Ventos passados, rios combateram contra essa casa. Senhor, mas Tu tens feito ela permanecer, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, que é firme. Então, Senhor, continua, Senhor Deus, a prosperar os irmãos, Senhor. Prospera o coração dos irmãos, Senhor. Prospera cada vida aqui, Senhor, em Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.